Os Space Marines compartilham de um pouco do DNA do Imperador, e os Grey Knights têm uma porcentagem maior. E os que detêm a maior parte do DNA são a maior elite do Império, que são responsáveis por guardar os lugares mais sagrados da Via Láctea, e são a guarda pessoal do Imperador da Humanidade. Senhoras e senhores, se ajoelhem perante o Skol do Império, os Adeptus Custodes. Os Adeptus Custodes, conhecido como Legio Custodes durante a Grande Cruzada e a Heresia de Horus, e apelidados de Os 10.000, são a adepta imperial encarregada de proteger o Palácio Imperial e o corpo físico do Imperador da Humanidade, além de servirem como seus emissários. São companheiros e guardiões de inúmeros segredos. Diferente dos Space Marines, que são guerreiros geneticamente aprimorados produzidos em massa, cada custódia é um bastião singular de poder e propósito, considerado o ápice da guerra transhumana, criado para enfrentar qualquer ameaça, seja humana, alienígena ou demoníaca. Presentes do lado do Imperador desde as guerras de unificação, eles juraram defender sua vida, e após sua reclusão ao Trono Dourado, passaram a vigiar incansavelmente os salões do Palácio Imperiais, decidindo quem poderia entrar no Sanctum Imperialis. Durante a Era Indômitus, com o surgimento da Grande Fenda e o retorno de Roboute Guilliman como regente imperial, os Custodes foram forçados a agir além de terra, acompanhando a Cruzada Indômitus e servindo como arautos da frota Torchbearers, levando a tecnologia primária aos capítulos existentes dos Space Marines. Essa mudança estratégica visa tanto reforçar a legitimidade dos primares quanto reconhecer uma nova realidade. Às vezes, a melhor defesa é o ataque. Os Adeptus Custodes são nomeados com reverência, pois permaneceram na presença do próprio Imperador Imortal e carregam a responsabilidade de sua proteção. Seu poder é puro e inalterado pelo tempo, e muitos os consideram como a mão direita do Imperador, pois agem com sua autoridade e lutam em seu nome. No entanto, com o avanço desenfreado do caos, essa mão dourada se tornou uma garra afiada, pronta para dilacerar a corrupção que ameaça o Império. Embora próximos da imortalidade, pois o próprio sangue do Mestre da Humanidade corre em suas veias, os custodianos carregam um fardo terrível, a vergonha de terem falhado em impedir a queda do Imperador diante da traição de Horus. Majestosos em sua armadura dourada e portando armas de relíquias de valor inestimável, eles são guerreiros que se erguem como titãs, com quase 3 metros de altura. Isso sem seus elmos adornados com a sua linda crista, mas seu esplendor não pode apagar a cicatriz que pesa sobre sua alma. Por milênios, os Adeptus Custodes formaram o núcleo impenetrável da defesa do Imperador, aprimorando incessantemente suas táticas e habilidades para garantir a inviolabilidade do Trono Dourado. Contudo, a humanidade agora se encontra à beira do colapso, assediada por alienígenas, demônios e a corrupção interna do caos. No passado, os custodianos aguardariam impassíveis enquanto o inimigo avança, defendendo apenas as muralhas do Palácio Imperial. Mas com o retorno de Roboute Guilliman e sua ascensão como regente imperial, essa postura mudou. Inspirados pela liderança do Primarca, os Custodes se reorganizaram e tomaram uma nova função. Além de guardiões, tornaram-se cruzadores, levando a guerra aos inimigos do Império. Ao lado das Irmãs do Silêncio, eles descem sobre seus oponentes em naves douradas, trazendo morte rápida e impiedosa onde quer que lutem. O fogo e a lâmina dos custodianos destruirão qualquer ameaça ao seu mestre imortal. As origens da guarda custodiana estão envoltas em mito e lenda. A antiga Legio Custodes servia como guarda-costas e protetores juramentados do Imperador, e seus emissários escolhidos, mas quando necessário, também como seus mais letais executores. Esses guerreiros, homens e mulheres geneticamente aprimorados, possuem uma lealdade inabalável, e uma habilidade marcial superior até mesmo aos Space Marines das antigas legiões Astartes. Seus armamentos e equipamentos representavam o ápice da tecnologia imperial, e por séculos caminharam à sombra do Mestre da Humanidade, como seus pretorianos e guardiões de seus segredos.
considerados por muitos como os verdadeiros primeiros filhos do Imperador, antecedendo até mesmo os brutais Thunder Warriors das Guerras da Unificação. Os Custodianos foram sua primeira criação genética aperfeiçoada, forjados a partir dos conhecimentos temíveis das Eras das Trevas. Super-humanos em quase todos os aspectos, os Custodianos são mais fortes, rápidos, perceptivos e resilientes do que qualquer guerreiro criado antes ou depois, superando tanto os Thunder Warriors quanto os Space Marines. Apenas os Primarcas e o próprio Imperador os superavam fisicamente, e enfrentá-los em combate era buscar a morte, fosse humano ou alienígena. No entanto, sua criação era extremamente difícil e exigia padrões biológicos e psicológicos tão rigorosos que apenas um em milhares de candidatos eram adequados para as primeiras etapas do processo. Mesmo entre esses poucos, muitos não sobreviviam às décadas de aprimoramento alquímico e à doutrinação psicomemética. Assim, ao contrário das vastas fileiras das legiões Astartes, a Legio Custodes jamais poderia operar em grande escala. Seu número nunca ultrapassou os 10.000, tornando-se um título simbólico e imortalizado por remembrances e cronistas da corte imperial. Raramente mais de 1.000 foram vistos juntos, com uma das únicas exceções sendo a lendária Batalha de Gyros Travian, onde o próprio imperador, liderando 1.000 custodianos, destruiu o Og, do Senhor da Guerra Orc Ghazghkull Blackfang, com apenas 3 custodianos caídos, cujos nomes foram eternizados na armadura do Imperador. A Legio Custodes provou ser uma força inigualável na história da galáxia. Muitos acreditam erroneamente que a Guarda Custodiana seria apenas uma versão aprimorada dos Space Marines, uma segunda e mais avançada iteração dos Astartes. Essa suposição pode até parecer plausível para aqueles que desconhecem os eventos tumultuados das Guerras da Unificação, mas não poderia estar mais longe da verdade. Desde os primeiros registros da ascensão do Imperador, há relatos da presença dos Custodianos ao seu lado. Inscrições encontradas nas colunas da Fortaleza Negra de Nassau, uma das primeiras cidadelas tecnobárbaras a se render ao Senhor dos Relâmpagos, mencionam 4 gigantes dourados e escarlates que os escoltavam. Décadas solares depois, registros dos arquivos transnórdicos descrevem 30 custodianos liderando um ataque contra a Confederação Mauland 100, lutando ao lado da recém-criada Legião dos Trovões. Foi um deles que, segundo os relatos, decapitou o tirano profeta da Confederação na decisiva Batalha da Jada Vermelha. Mais tarde, já em centenas, os custodianos foram encarregados de exterminar os Thunder Warriors, que se rebelaram contra o Imperador, acompanhados pelos primeiros Space Marines, os protótipos que formulariam a primeira legião, os futuros Dark Angels. Assim, desde antes da conquista dos primeiros mundos, antes da tomada de Luna e da assinatura do Tratado de Olympus Mons, antes mesmo dos Space Marines e dos Thunder Warriors, a Guarda Custodiana já caminhava ao lado do Mestre da Humanidade. Os Custodianos não são apenas combatentes inigualáveis, mas também possuem um intelecto refinado e são estrategistas formidáveis, moldados por processos conhecidos apenas nos laboratórios proibidos do Imperador. Eles não apenas dominam todas as artes da guerra e do assassinato, mas também são educados em política, filosofia e diplomacia, sendo os únicos companheiros dignos de conversar com o Imperador sobre tais temas. Suas mentes são esculpidas com precisão absoluta, garantindo lealdade inquebrantável e obediência total. Como resultado, a Legio Custodes não é uma força militar convencional como os Space Marines. Nunca foram projetados para travar guerras de extermínio em larga escala, mas sim para dominar quaisquer campo de batalhas em que fossem empregados. Sua base sempre foi a Terra, e sua missão sagrada a defesa do Imperador e de sua visão para a humanidade, sem necessidade de uma frota própria, tinha autoridade para requisitar qualquer recurso do Império para cumprir a sua tarefa. Sejam exterminando inimigos condenados, protegendo o Imperador pessoalmente ou atuando como guardiões de seu emissário imperial, os Custodianos são a última linha de defesa do Mestre da Humanidade.
Seu renome é igual ao dos Space Marines, mas enquanto estes representam a guerra total e impessoal da Grande Cruzada, os Custodianos encarnam a ira pessoal e implacável do próprio Imperador. Por que eu não falo que eles são a última linha de defesa da humanidade? Porque os Custódios estão pouco se fudendo para civis e para a humanidade como um todo, porque afinal de contas eles foram criados e propositados apenas para proteger o Imperador. Após a derrota dos Orcs em Ulanor, o Imperador retornou à Terra, levando consigo a guarda custodiana. No entanto, ele deixou para trás as sementes da dúvida entre as legiões de Space Marines. O caos soube explorar essas incertezas, e em menos de uma geração, metade dos primarcas do Imperador sucumbiu à corrupção, com Horus à frente da traição. A decadência se espalhou pelas legiões Astartes, mergulhando a galáxia em uma guerra civil horrível. No ápice da heresia de Horus, a guarda custodiana enfrentou horrores deformados pelos dons profanos do caos. Apesar de inúmeras vitórias, tudo se tornou irrelevante quando o Imperador se teleportou para Vengeful Spirit, a nave de Horus. Lá, os custodianos lutaram ferozmente para o protegê-lo, mas falharam. O combate entre o Imperador e Horus teve um preço alto. O Senhor da Guerra matou os sanguíneos e feriu mortalmente o Imperador antes de ser destruído. Desde então, o Mestre da Humanidade jaz no Trono Dourado, e os custodianos, tomados pela vergonha, passaram a usar mantos negros em luto. O Império foi reformado sob a liderança de Roboute Guilliman, que reorganizou as instituições. A Legião Custodes tornou-se os Adeptos Custodes, agora restrito à Terra e encarregados de proteger o Imperador de sua morte definitiva. Mesmo confinados ao Palácio Imperial, os Custodianos nunca estiveram inativos. Foram eles que expuseram a traição de Gog Vandairi no milênio 36, permitindo que a Alícia Dominica executasse esse tirano. Durante milênios, muitas conspirações foram esmagadas antes mesmo de se concretizarem, mas no milênio 41, com a volta de Guilliman, os Custódios finalmente abandonaram seus mantos negros. Autorizados pelo Primarca de Ultramar, eles tomaram as estrelas novamente, buscando redenção no campo de batalha. Os Adeptos Custodes, os Aurix Mortalis, ergueram suas lâminas douradas para erradicar a corrupção do Império. Com o amanhecer da Era Indômitus, os Adeptos Custodes se mobilizaram para enfrentar a crescente ameaça do caos, com o nascimento da Grande Fenda e a corrupção se espalhando pela galáxia. A Ordem Dourada levou seu juramento de proteção ao extremo. Não basta mais apenas defender a Terra, é preciso destruir aqueles que ousam ameaçá-la. Os exércitos profanos do caos são seu primeiro e mais importante alvo. A melhor defesa é o ataque, e essa máxima se tornou o lema dos comandantes dos Custodes. Guiados pelos astropatas e videntes do Palácio Imperial, eles lançam ataques devastadores contra aqueles que ousam tramar contra o Imperador. Tiranos que sonhavam em levar suas cruzadas até a Terra encontram um destino brutal antes mesmo de embarcarem em suas frotas. Enquanto os Companions continuam protegendo o Trono Dourado, o restante dos Adeptos Custodes tomou as estrelas com força total e punho de ferro. 10.000 lâminas douradas agora se movem na guerra, armadas com estratégias aperfeiçoadas ao longo dos séculos. Sob o comando de Roboute Guilliman, o recém-retornado Primarca de Ultramar, o Imperium se reorganiza, lançando uma cruzada desesperada para conter a maré sombria que ameaça consumir a humanidade. O retorno de Guilliman não poderia ter ocorrido em momento mais oportuno, pois ele mal havia iniciado seus esforços quando a fúria avassaladora da Grande Fenda atingiu o Sistema Solar. Embora a Terra não tenha sido diretamente atingida por tempestades do Warp, ela sofreu os impactos dessa onda de choque empírica que apagaram temporariamente a luz do Astronômica durante o evento conhecido como Noctis Aeterna, espalhando o caos e a miséria desde os pináculos mais altos até as criptas mais profundas do planeta. Os Adeptos Custodes se viam forçados a reprimir tumultos, revoltas de cultos apocalípticos e hordas de suplicantes enlouquecidos que sucumbiam à loucura e ao canibalismo. Patrulhas dos Wardens Custodianos mantiveram suas posições nos subterrâneos sombrios do Palácio Imperial,
enquanto sigilos rúnicos queimavam e horrores ancestrais escapavam de suas celas de contenção. O pior ainda estava por vir. Buscando desferir um golpe decisivo que aniquilasse o Império, uma imensa ordem de Demons de Khorne rasgou a realidade e lançou um ataque contra o Porto do Leão, iniciando o que ficou conhecido informalmente como a Segunda Batalha da Terra. Legiões de Demons uivantes avançavam contra o Palácio do Imperador em uma horda carmesim, e uma batalha frenética teve início. As baterias de armas do tamanho de encouraçados que flanqueavam o Portão do Leão abriram crateras luminosas na horda demoníaca, mas sozinhas não tinham esperança de resistir. Liderados por Roboute e Guilliman e pelo capitão-geral Trajan Valoris, uma força combinada dos Adeptos Custódes, Ultramarines e Irmãs do Silêncio marchou para enfrentar esses demons diante do muro do Palácio Imperial. Em cenas que ecoaram os horrores do Cerco de Terra 10 milênios antes, os guerreiros dourados dos Adeptos Custódes enfrentaram os carniceiros do Deus do Sangue, lâmina contra lâmina. Dessa vez guiados por algum dos maiores campeões do Império e movidos por uma determinação furiosa de jamais falhar novamente, eles triunfaram. Um a um, os 8 Bloodthirsters que lideravam o ataque foram despedaçados ou abatidos. O preço em vida foi alto, com nobres defensores que haviam protegido o Imperador por milhares de anos sendo derrubados pelas armas impiedosas dos demônios de Khorne. Ainda assim, mesmo enquanto os céus fervilhavam em um vermelho sangrento e chuvas de sangue encharcavam o solo, as legiões de sangue de Khorne se dissiparam da realidade em meio a uivos de frustração e fúria. A Batalha do Portão do Leão revelou uma verdade incontestável. Embora a Inquisição tenha executado testemunhas e apagado evidências da incursão demoníaca, os mestres dos Adeptos Custódes reconheceram que a defesa de terra não poderia mais ser garantida sem medidas mais proativas. Os servos dos deuses sombrios haviam burlado as defesas do berço da humanidade. As portas fechadas, sob camadas de proteções psíquicas e sigilos arcanos, Trajan Valoris e Guilliman formalizaram uma mudança no papel dos custódes. O Palácio Imperial ainda deveria ser protegido, e os Companions continuaram sua vigilância na Sala do Trono do Imperador. No entanto, como uma extensão lógica de seus votos, os Adeptos Custódes se comprometeram a expandir significativamente suas atividades fora da Terra, apoiados por videntes oraculares e astropatas no nível alfa, e guiados parcialmente pelos esforços contínuos dos Olhos do Imperador, um número sem precedentes de Shield Hosts partiu para eliminar as maiores ameaças do Mestre da Humanidade. Essa missão os levaria por toda a galáxia, até mesmo as sombras do Império Nihilus, além da vastidão da Grande Fenda ao norte galáctico. No cumprimento desse dever, algumas companhias de escudos se uniram à cruzada Indômitos de Guilliman, retomando o papel de emissários do Imperador e ao entregar esforços para os Space Marines primares e a tecnologia de sua criação aos capítulos desesperados, assegurando que estendessem tudo aquilo como um presente do próprio Mestre da Humanidade. Outras companhias de escudo passaram a guarnecer permanentemente as defesas externas do Sistema Solar, ou a patrulhar as principais rotas estáveis do Warp que levavam à Terra. Algumas tomaram para si missões mais peculiares, tornando-se caçadores de arquiereges, buscadores de artefatos essenciais à sobrevivência do Império, ou reforçando sua guerra contra os inimigos ocultos da humanidade. Não se via tantos custodianos caminhando entre as estrelas desde a Grande Cruzada. Os Adeptos Custódes foram sempre fiéis à sua missão sagrada de proteger o Imperador e o Império. Entraram em uma nova era de guerra no momento mais crítico de toda a história imperial. Com o retorno de Guilliman e o caos crescente nas fronteiras do Império, os custodianos deixaram seus postos tradicionais e se espalharam pela galáxia, levando sua força incomparável aos cantos mais sombrios do universo. Em uma batalha constante contra as forças do caos, heresias e ameaças externas, eles representam o ápice da defesa imperial, mas sua presença não é apenas um símbolo de força, é um lembrete de que o Imperador e seus guerreiros nunca estarão verdadeiramente fora de combate. Os custódes servem até como um símbolo de esperança e de vitória, mostrando que mesmo sobre as condições mais improváveis, a humanidade acha um jeito de prosperar. Agradeço pela atenção de vocês, que o Imperador os abençoe e até mais ver.